Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Arthur Valentim, especialista do mercado imobiliário já há 10 anos e eu estou aqui hoje para responder a pergunta do milhão. A pergunta que todos os nossos clientes têm nos feito, né? O que fazer com o nosso dinheiro agora nesse período pós-eleitoral, né? Qual o melhor caminho a seguir? E eu vou tentar aqui, através de informações e dados, te trazer esses fatores, né? Para que tu tome a melhor decisão. Então, se tu quer saber onde investir nesse período pós-eleitoral com segurança, com tranquilidade, com rentabilidade, fica comigo até o final desse vídeo e já vou te convidar aqui, se tu não é inscrito no nosso canal, a se inscrever, a também deixar aqui o joinha, porque assim tu ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas o nosso conteúdo e nos incentiva também a gravar cada vez mais conteúdos aí sobre finanças, negócios e ensinar as pessoas a investir de maneira segura. Então, gente, independente do lado que tu torceu aí durante as eleições, o fato é que o pleito encerrou e tivemos eleito aí Luiz Inácio Lula da Silva como nosso futuro presidente, né? E é muito importante eu ressaltar desde já que o nosso papel, a nossa intenção aqui não é puxar para um lado nem para o outro, é trazer informação e esclarecimento para te ajudar a investir melhor. Então, gostemos ou não, Lula está eleito e a gente vai aqui trazer um estudo, né? Uma análise para onde devem ir aí os investimentos. E eu queria começar trazendo aqui nesse primeiro momento um pouco aí alguns dados sobre a economia, né? E a situação atual do nosso país. Mas antes disso, eu quero mencionar aqui o cenário político, né? O Brasil teve agora as eleições mais acirradas de todos os tempos, né? E 75% do Congresso que foi eleito, ele é alinhado ao atual presidente Jair Bolsonaro. Então, o que eu quero dizer com isso? Qual é a análise que a gente pode fazer dessa situação, desse fato, né? O Brasil vem caminhando bem, eu vou trazer alguns números aqui para demonstrar isso, mas o que a gente pode aqui ficar seguro é que não haverá uma ruptura para o caminho de desenvolvimento que o Brasil está seguindo, porque para governar um presidente precisa do Congresso, né? O presidente não pode sancionar leis sozinho, não pode aprovar orçamento sozinho, e 75% do Congresso Nacional que foi eleito é alinhado ao atual governo. Então, as agendas, né, que são aí geralmente colocadas à esquerda, né, dificilmente passarão, porque nós temos aí um Congresso muito alinhado à direita. Então não haverá uma ruptura. E por que é importante entender, por que é importante saber que não haverá uma ruptura? Porque o Brasil vem caminhando numa estrada, trilhando um caminho muito bom, e eu vou trazer isso através de dados agora, tá? O Brasil foi a primeira grande nação a controlar a inflação. Esse ano de 2022, nós teremos uma inflação abaixo da inflação americana. Isso nunca antes aconteceu. Então é o primeiro dos grandes a sair desse posto da inflação. O Brasil também vai registrar uma taxa de crescimento, segundo aí o FMI, de 2,8% agora em 2022. E isso é maior que muitas grandes economias, eu vou trazer os dados aqui. Os Estados Unidos devem crescer 1,6%, Alemanha 1,5%, Japão 1,7%. Então veja que o Brasil, este ano, vai crescer acima dos grandes países, dos países super desenvolvidos. E por isso que é importante não haver uma ruptura, porque o Brasil sim está num momento de crescimento, né? E eu não estou falando aqui bem ou mal do governo de Jair Bolsonaro, eu estou trazendo dados, né, para que vocês analisem. O Brasil sim está num bom momento e vai seguir, porque não haverá uma ruptura. Tem alguns outros fatores da economia internacional que favorecem o Brasil e que te dão mais embasamento do porquê o Brasil vai seguir nessa linha de crescimento. O Brasil é um grande exportador de commodities. E o conflito que está acontecendo na Europa faz com que as commodities subam, né? Petróleo, o preço do barril do petróleo subiu, o preço do gás subiu, temos também aí os alimentos, né? A Ucrânia é uma grande exportadora de alimentos e não está conseguindo exportar os alimentos.
A Rússia é uma grande exportadora de trigo e tem várias sanções que proíbem ela de exportar. Isso tudo faz o preço das commodities subirem e o Brasil é um grande exportador de commodities. E a subida, a escalada desses preços favorecem as nossas exportações. A gente tem um fluxo de dólar maior entrando no país. Um outro grande fator do cenário externo que cria o clima perfeito para o Brasil crescer são as sanções impostas aí à Rússia. Porque o Brasil, assim como a Rússia, são dois grandes emergentes que atraem muito investimento internacional. E a Rússia, inclusive, vinha atraindo mais investimentos que o Brasil. Porém, com as sanções econômicas que a Rússia sofre, a gente tira um grande player dos investidores, né? Um grande player internacional, e o Brasil volta a ser aí a grande aposta dos investidores. Então, o fluxo de dinheiro de investidores entrando no país cresceu muito e deve continuar crescendo porque a Rússia hoje está fora do páreo e também com aí uma possibilidade, né, de blackout na Europa, aumento do gás. Os investidores também retiram investimentos da Europa. Os Estados Unidos possivelmente estão entrando numa recessão, segundo os economistas, então o Brasil acaba sendo a bola da vez nos investimentos. Então, olha como a gente tem um cenário muito positivo, independente do governo que vai estar. Nós temos aí as commodities subindo, nós temos também um fluxo de dinheiro estrangeiro muito forte entrando no Brasil e tudo isso favorece a nossa economia. Então, o Brasil vai seguir crescendo, sem sombra de dúvidas. Então, todos os dados nos apontam um cenário perfeito para o Brasil seguir crescendo. E vocês vão lembrar que no primeiro e no segundo mandato do governo Lula, né, nós tínhamos também lá a formação de um cenário perfeito. O Plano Real era sucesso, a hiperinflação estava controlada, a China estava crescendo loucamente e comprando matéria-prima do Brasil, e a gente tinha ali um processo embrionário do cenário perfeito, e isso está se repetindo agora novamente. É só olhar os dados que eu trouxe aqui, você vai identificar que isso está se repetindo. E aí nós vamos voltar no tempo agora para trazer alguns dados, eu vou colocar aqui na tela, alguns dados do governo, do primeiro e segundo mandato do governo Lula, para ver como a economia se comportou naquele momento. Olha só, de 2003, na verdade, quando o Lula assumiu, a 2011, que foi o último ano de governo Lula, a gente teve um super crescimento do PIB de 36,70%. O Brasil nunca cresceu tanto como durante os dois mandatos do governo Lula, quer a gente goste ou não, né? Muita gente vai dizer que foi sorte do momento econômico, muita gente vai dizer que foi competência, mas o fato é que sorte ou competência, o momento que ele assume o cargo agora é um momento com várias similaridades àquele momento que nós já passamos. Então, olha só como a economia, seja por competência ou não, vou deixar para que você defina, a economia cresceu, né? E aí, se a gente for pegar, então, o PIB cresceu bastante, e se a gente for pegar aqui alguns dados de bolsa, né, de valores e tudo mais, absolutamente tudo cresceu, né? A bolsa de valores durante o governo Lula cresceu 556% durante os dois governos. Se a gente pegar o CDI, né, o CDI ele é um índice aí que muitas aplicações de renda fixa se baseiam no CDI, o CDI nesse período cresceu 120%. E eu vou trazer aqui agora o mercado imobiliário. Eu estou trazendo um dado aqui que é o número de unidades financiadas durante os dois mandatos do governo Lula. Por que é importante o número de unidades financiadas? Porque o número de unidades financiadas mostra a latência, mostra o quanto o mercado cresceu. E o número de unidades financiadas durante os dois mandatos cresceu de 1.600%. Então a Bolsa de Valores cresceu, a renda fixa cresceu e os imóveis cresceram absurdamente, cresceram 3 vezes mais do que cresceu as ações na Bolsa de Valores, né? Então são números muito positivos, é importante trazer isso para a gente poder agora contextualizar e trazer aqui para a nossa realidade atual como esses números se comportaram, né? Para você poder aí ter uma conclusão da sua análise. Mas vamos lá. Se a gente for pegar nos últimos 3 anos, por que eu estou pegando os últimos 3 anos, né? Porque eu estou pegando ali um último momento antes pandemia e pegando agora o nosso cenário atual, né? Que é o momento pandemia e pós-pandêmico para que a gente possa analisar.
Se nós pegarmos aqui, tá? A renda fixa de 2019 para cá, ela teve uma valorização acumulada de um rendimento acumulado de 19,41% nesses 3 anos. Isso dá uma renda de 6,47%. Então a renda fixa nos últimos 3 anos, ela praticamente repôs apenas a inflação. Se nós pegarmos a Bovespa, o índice Bovespa ele teve uma valorização de 24,99% nos últimos 3 anos. Então nós estamos falando aqui de 8,33% ao ano de valorização. E eu vou trazer um exemplo para vocês agora, trazendo um pouco para o nosso mercado aqui, que é o mercado imobiliário, de um imóvel. Tá? Um imóvel que foi lançado lá em 2019, o preço que ele foi lançado e o quanto ele está valendo agora. E aí vale aqui um disclaimer, né? Todo imóvel valoriza igual a esse? É claro que não. Todo imóvel valoriza, isso é fato. Me apresenta alguém aí que comprou um imóvel que hoje vale menos. Isso não acontece. Mas nem todo imóvel valoriza como esse. Então é preciso ter bons profissionais te assessorando para que tu dê a tacada certeira, né? E atinja aí o maior rendimento. Mas de todo modo, se não teve nenhum profissional te assessorando, comprou aí um imóvel qualquer, pode ter certeza que ele não vai cair de preço, ele vai acabar valorizando, uns muito mais, alguns menos, mas sempre valoriza. Mas vamos lá. Se nós pegarmos aqui um lançamento da Cyrela aqui em Porto Alegre, que é o JP Redenção, ele foi lançado em maio de 19 a R$ 253.998. Hoje, é importante ressaltar, em 45 dias o projeto todo foi vendido. Obviamente, durante o período de obra, uma unidade ou outra volta, a construtora, no dia que eu estou gravando o vídeo hoje, tem só 4 unidades, tá? Que voltaram para o estoque. Hoje, essa mesma unidade está sendo comercializada a R$ 411.947. Então, uma valorização em 3 anos de R$ 157 mil, ou então 62%. Dá isso 20,66% ao ano. Vamos comparar agora esses 3 ativos que nós trouxemos aqui, que são imóveis, Ibovespa e também aí os rendimentos de renda fixa. E vocês vão ver que os imóveis tiveram um rendimento muito acima de todos. E se eu fosse pegar aqui também as criptomoedas, né, o Bitcoin caiu 71% nesse período. Mas eu preferi nem trazer aqui a nível de comparação, apesar de já ter te dito o número aqui agora, porque o Bitcoin ainda as criptomoedas são algo ainda muito novo, né? Não é todo mundo, não é todo investidor que tem apetite para investir nesse tipo de ativo. Mas vamos pegar aqui esses 3 ativos para analisar e a gente vai ver como os imóveis passaram muito o índice Bovespa e também aqui os títulos de renda fixa. E aí tem um detalhe muito importante, né? E eu não estou aqui dizendo para você não investir em renda fixa, para você não investir no Ibovespa e botar tudo no imóvel. A grande verdade é que você deve diversificar, investir um pouquinho em cada lugar. Mas olha como o imóvel, né, ele trouxe mais rentabilidade, com certeza menos dor de cabeça, noites de sono mais tranquilas para os investidores, né? Porque na bolsa é uma oscilação maluca, né? Você tem aí num dia 3, 4, 5%, 10% num único dia, né? E na renda fixa, a gente sabe ali que a inflação acaba consumindo rendimento. Então, olha como investir no imóvel trouxe mais segurança, tranquilidade, noites de sono mais tranquilo e no final, além de tudo isso, da segurança, trouxe mais dinheiro, mais rentabilidade também para o investidor. Sem contar, aqui eu estou considerando a valorização, né? O camarada que comprou na planta lá deve ter dado 40, 50 mil de entrada, pagado parcelas de R$100, e agora está vendendo aí por 411. E o legal é isso, né? Quem comprou esse imóvel a 253 não investiu 253. Investiu 40, 50 mil de entrada e parcelas aí de R$1.000, R$1.500 durante os anos. Então deve ter investido aí em torno de 80 mil para ter um lucro de 157, né? Então, olha como os imóveis, né, eles têm esse poder de nos dar segurança. E nesse momento que tem muita gente aí aflita, que não sabe para onde correr, a gente precisa de segurança. E só tem um lugar que vai te proporcionar isso, que são investimentos em imóveis. Só o imóvel é capaz de dar segurança. Me conta alguém aí que comprou, comenta aqui embaixo, alguém comprou um imóvel e não valorizou, não ganhou dinheiro. Não tem, porque o imóvel, a gente vende um ativo que é necessário, as pessoas precisam morar, independente do cenário econômico, né? Vai ter alguém que vai comprar esse imóvel depois lá na revenda para morar, vai ter alguém que vai alugar esse imóvel e sempre tem um investidor ganhando dinheiro atrás disso, né? Então, por isso que os imóveis são sempre ativos bem seguros.
bem seguros. Então, gente, para a gente finalizar aqui, obviamente, se a gente fosse entrar aqui em vários outros méritos, a gente ficaria aqui, acho que um dia inteiro discutindo, mas o que a gente quer trazer aqui para vocês é que, independente aí do governo que vai assumir, a gente tem uma condição econômica e uma condição global que dá muita sustentação para o Brasil seguir crescendo. A gente tem aí um cenário muito positivo nesse sentido, o Congresso também muito alinhado, né, com o desenvolvimento do país, um Congresso muito alinhado a reformas, né, a não deixar que a gente tenha aí um retrocesso, e a gente tem também aí um mercado imobiliário que vai seguir pujante para 2023, porque as pessoas em momentos como esse procuram comprar imóveis, porque todo mundo quer nesse momento é segurança e só o mercado imobiliário pode te proporcionar isso. Então, gente, nesse vídeo é isso, comenta aqui o que tu achou, se tu achou bom, achou ruim, dá tua opinião aqui, a gente vai te responder, vai tentar aqui responder a todos. Compartilha com um amigo, compartilha com o grupo da família aí, esse é um assunto muito importante, como blindar teu patrimônio nesse momento. E se inscreve no canal aí para não perder, e ativa as notificações, né, para não perder nenhum dos nossos vídeos. Por hoje é só, um abraço e até a próxima.